6h07, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Lembrando que você aí de casa pode acompanhar a nossa programação através do aplicativo Acrítica Play. Por lá você acompanha nosso conteúdo ao vivo, além de reportagens gravadas e também conteúdo extra que a gente prepara exclusivamente para você que nos acompanha na internet de qualquer lugar do mundo. Além disso, você pode interagir com a gente através das nossas redes sociais. É só ir aqui, vai no Facebook do Manhã no Ar, deixa seu recadinho, estou esperando por você. Também pode deixar a sua interação no nosso Instagram, TV Acrítica Oficial. E a gente começa essa edição falando dos casos da área policial. Um dos casos foi um assalto que aconteceu lá na zona norte da cidade, que acabou terminando em morte, mas não foi a vítima que levou a pior nessa situação. Foi o seguinte, um motorista de Uber fez uma corrida para 3 pessoas. Esses 3 homens decidiram assaltá-lo. E assim, ele entregou o carro, os 3 levaram normalmente, mas logo depois passou uma viatura da polícia e essa vítima acionou a viatura, deu as características do carro e também dos assaltantes. Os policiais iniciaram uma perseguição e identificaram essas 3 pessoas que estavam a bordo desse veículo. Nesse confronto, um deles acabou levando um tiro e morreu. Outros 2 ficaram feridos. E ao longo do programa você vai ter outros detalhes desse assalto que aconteceu na noite de ontem na Avenida Timbiras, na Cidade Nova, na zona norte de Manaus, assim como outras ocorrências da área policial. Que agora eu queria falar com você sobre um caso de falta de infraestrutura e saneamento básico, além de iluminação pública, água encanada e o mínimo de dignidade para se morar com segurança. Essa é a realidade dos moradores da rua Gilmara Reis, do bairro Santa Etelvina, na Zona Norte. E eles fazem um apelo aos órgãos públicos, porque se dizem esquecidos. O ponto que marca o término do asfalto é o mesmo que marca o início do morro. Olhando de longe, nem dá para imaginar que nesse pedaço de terra vivem homens, mulheres, idosos, crianças, famílias. Eu estou exatamente na frente da casa da dona Maria José, que mora aqui na rua Gilmara Reis, se é que nós podemos chamar isso aqui de rua, né? Aqui no bairro Santa Etelvina. Todos os moradores que moram nessa área daqui até mais para trás, um pouco mais para baixo, convivem diariamente com a falta de infraestrutura, de saneamento básico, iluminação, água encanada, e são tantos os problemas que, nossa, nós poderíamos passar a noite toda aqui conversando sobre tantos problemas que os moradores enfrentam aqui há mais de 25 anos. Essa área não parece rua. Tudo aqui tem mato, barro, não tem sequer um pedaço de asfalto. Inclusive, essa escada por onde eu passei já foi feita pelos moradores para eles terem acesso ao final da rua, que não deveria ser aqui, deveria ter sido estendido até um pouco mais à frente. A senhora que mora naquela residência é a mais prejudicada, né? Sim. Isso porque quando chove, como é que fica a situação aqui? Porque quando chove, o lixo que vem de cima vem todo para baixo e cai nesse buraco. Quando vem lixo maior, empata debaixo dos paus que tem na escada para segurar da infraestrutura a escada para me descer para minha casa. E daí a água começa a jogar para cima do barranco e cai para o meu quintal. Dona Maria José também lamenta as condições que vive. Os netos quase sempre adoecem por terem contatos com bichos e por ingerirem água contaminada, já que a comunidade não tem água encanada. A gente é pobre, mas não é porque a gente seja pobre, humilde, que a gente tem que morar nessas condições. Porque eu tenho netos. O meu netinho, tenho mais lá neto em casa, sobe todo dia. Eu já matei cobra aí dentro de casa. Rato, nem conto. Tem um que tem 8 meses, engatinha. Fora a água. A água, tem dias que eu abro, eu como não posso estar comprando garrafão de água todo dia, que é muita criança, nem para eles eu não estou podendo comprar, eu amarro um paninho na torneira. Todo dia tem que tirar aquele paninho e lavar. Porque é amarelo, sai areia de dentro do pano, que vai no cano, porque esses canos aí você vê, é todo tempo, ó, tá vendo os vadinhos da água?
Aí tem um vazamento, aquele vazamento já chupa a areia e vai para o cano, chega na torneira da gente. Se não botar um paninho para coar, a criança vai tomar água, comer areia. E é isso que eu quero, que eles olhem, os governantes olhem para a gente. Isso é injusto, a gente morar desse jeito. Seu Lázaro diz que a falta de saneamento é uma das piores situações enfrentadas por eles e compara a vida dos moradores à de animais. Saneamento básico também, né? Negócio de tubulação, esgoto, né? Para as pessoas poderem fazer seus banheiros, né? Mais decentes, né? Para que eles possam ter mais higiene também. Falta muita higiene aí nessa baixada aqui. As pessoas vivem como bicho. Eu sou sempre sincero, pessoas vivem como bicho. Não tem tubulação de esgoto? Não tem tubulação. Não tem fossa? Não tem fossa, não tem nada. O meu banheiro, eu puxei a ligação para jogar pro garapé. Dona Regina subia o morro com a neta quando as duas tropeçaram. A menina ralou o joelho. Cena comum por aqui, segundo a dona de casa. É dificultoso para subir essa descida. Eu tenho a minha mãe de 73 anos. Ela... muito dificultoso para ela subir. Quando foi domingo agora, ela teve que ir para o hospital, porque ela estava com uma pressão muito alta e o olho dela estava inchado. Foi dificultoso para subir essa barreira. Tiveram que mesmo vir, quando ela chegou aqui, ela quase desmaia. De tanto cansado para subir esse barranco aí. Iluminação pública também não tem. Essa moradora comenta que a área iluminada da comunidade é graças à cota feita pelos vizinhos. O único poste que ilumina essa baixada aqui é esse aqui, graças a Deus. E o resto são os moradores que ajudam um ao outro para poder iluminar a rua. Que não pode nem chamar de rua, isso é um buraco. Nós estamos parecido tatu, morando dentro do buraco. A rua está dada como cidade inteligente, mas está aqui a cidade inteligente. O povo todo esquecido, porque lá no distrito de obra está dada a rua como concluída, mas está aqui. Eucivan é o morador que mais uma vez convidou nossa equipe para relatar os problemas vividos na rua. E ele refaz o apelo em nome da comunidade. Morando aqui há mais de 25 anos, de promessa nós estamos cheios. Chega um deputado aqui, pede voto e nós vamos dando. Lá em casa são 14 pessoas, nós damos voto para esses deputados. E chegam na hora, eles ganham e não vêm aqui visitar a gente. O que nós estamos vendo aqui, ó, só buraco aqui, quando chove, a água desce para casa dessa senhora aí, Casa Rosa aí, que não tem muita criança. Então é isso que nós precisamos aqui de uma rua, entendeu? De uma tubulação, entendeu? Então ajeitando ali a Jesus me deu, ó. Falo que vem para cá, mas não vem. Tá com 15 dias que desceu aqui uns pessoal da prefeitura aí, falaram que vão descer tubo e nada. Em nota, a Prefeitura de Manaus informa por meio da Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos Estratégicos, a SEMP, que irá ao local verificar a situação no bairro Santa Etelvina para então programar a manutenção das luminárias. O serviço será fiscalizado por técnicos da Unidade Gestora de Projetos Municipais e Abastecimentos de Energia, estrutura vinculada à Secretaria. A Prefeitura informa ainda que os serviços de manutenção na iluminação pública podem ser feitos pelo aplicativo Manaus Mais Luz, disponível gratuitamente nas plataformas Android e iOS. E você também pode entrar em contato pelo call center, que é o 0800 201 0001. E com mais de 13 milhões de desempregados em todo o país, o trabalho informal se tornou a única alternativa de renda para muita gente. Segundo uma pesquisa do IBGE, na região norte, o Amazonas aparece como o terceiro estado com mais trabalhadores nessa situação. E as mulheres lideram a estatística, quando o assunto é trabalhar por conta própria. O olhar atento revela a vontade de aprender. Na realidade, a gente tem que fazer tipo uma camada no fundo, que é tipo tampando, que é para quando você jogar o recheio, o recheio não espalhar no prato. Por causa da crise e ainda sem experiência profissional, Lohana decidiu trancar a faculdade de fisioterapia para trabalhar por conta própria na produção de bolos. Que por mais que a situação esteja difícil, a pessoa não deve desanimar. E se o emprego não está vindo até você, que você tem que arranjar alguma forma para não perder tempo e, quem sabe, trabalhar em casa, que é uma ótima opção.
de verdade. A jovem está dentro da estatística divulgada pelo IBGE, que apontou que as mulheres estão trabalhando mais informalmente do que os homens, especialmente na faixa etária entre 25 e 39 anos. A pesquisa revelou também que 25,9% da população brasileira está desocupada, fazendo apenas bicos. E mais, a região norte lidera esse ranking. O Amazonas está entre os 3 estados com mais trabalhadores informais. Para reverter esse quadro, Lohana recebeu o empurrãozinho que faltava da tia, que também começou a carreira por acaso. E como eu estou iniciando agora, se eu sinto dificuldade, eu já recorro a ela, que tem sido a minha base em relação a bolos decorados. Bom que ajuda na renda, ajuda em casa com a mãe, vai ajudar ela na faculdade, que ela pode até fazer e levar para a escola. Já que o bolo, vulcão, está dando super certo para ela, eu estou já encantada, porque ela já sei que ela não sai de casa e vai ter tempo para estudar também, que não pode largar os estudos. Apesar do cenário incerto, o retorno nesse investimento tem dado certo. E, por enquanto, os planos vão continuar doces por aqui. Eu pretendo crescer, eu pretendo me profissionalizar mais em relação a bolos, pretendo, quem sabe, um dia abrir meu próprio negócio. Estou indo devagarinho, mas se Deus quiser eu chego lá um dia. E a sombra do desemprego tem tirado o sono de quem está empregado. É o que aponta uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria, divulgada ontem. Segundo o estudo, o índice de receio da perda do emprego cresceu 2,3 pontos em relação a abril e alcançou 59,3 pontos em junho. Para a entidade, a única forma de reverter esse quadro é o Brasil voltar a criar postos de trabalho e, por enquanto, a gente não tem previsões positivas. E chegou a hora de falar sobre emprego e quem vai trazer as informações para a gente ao vivo é a Tamires Clé. Ela já está a postos para trazer todos os detalhes das vagas do Cine, né? Muita gente que já tem um emprego, como a gente acabou de falar, a Tamires está com medo de perder o seu, mas também tem a oportunidade de procurar outras vagas como as que estão disponíveis hoje, né? Quais são as vagas de hoje? Muito bom dia para você. Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã no Ar. Olha, tem muitas vagas para quem tem apenas o ensino fundamental, mas também tem muitas vagas para quem já tem ensino técnico, quem já fez cursos de formação. É algo que a gente sempre fala aqui, quem normalmente já fez algum tipo de curso já sai na frente da concorrência, porque os empresários acabam escolhendo esses currículos. Então você dá uma olhada logo, né, nos cursos que estão sendo oferecidos, às vezes gratuitamente pela cidade, que talvez realmente você possa sair na frente da concorrência. Então, eu já começo mostrando as vagas que estão disponíveis lá no Cine Amazonas, lá no Cine que fica ali na Djalma Batista, pertinho ali do Amazonas Shopping. Então, acompanha comigo quais são essas vagas. A gente começa com as vagas para pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência. Então, vamos lá, tem mecânico de motor a diesel, tem vagas para técnico em informática, eletricista de veículos a diesel, tem supervisor de vendas, tem cozinheiro, chefe de cozinha, esse daí só precisa realmente do ensino fundamental, como eu tinha dito, tem técnico de segurança do trabalho, aí já precisa de um curso mais específico, tem vaga para assistente administrativo, oficial eletricista e aí as vagas agora para as pessoas com deficiência, tem operador de caixa, tem ainda vagas para técnico de enfermagem, 2 vagas para repositor, tem ainda 7 vagas para auxiliar de limpeza. Além dessas vagas, né, disponíveis no Cine Amazonas, que funciona das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, tem ainda as vagas disponíveis no Cine Manaus, que funciona das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Não precisa chegar mais cedo para pegar uma senha. Tem 2 sedes, uma ali na Constantino Neri, no São Geraldo, tem uma outra sede que fica ali no Jorge Teixeira, na Avenida Camapuã. E em todos os cines o procedimento é o mesmo. Você precisa colher todos os seus documentos ali, levar lá para que você possa fazer um cadastro. Então, já prepara aí os documentos que você vai precisar levar. Você vai precisar do seu RG, CPF, comprovante de residência, tem que levar também a carteira de trabalho com o PIS. No caso dos homens, tem que levar também um certificado de reservista. No caso das pessoas com deficiência, tem que levar um laudo médico, lembrando que ele só vale por 1 ano, dá uma olhada na validade, é sempre importante isso. E, claro, os seus diplomas, tudo aquilo que você acumulou
acumulou ao longo da vida para mostrar realmente que o que você diz no seu currículo aconteceu de verdade, você realmente fez aquele curso, está realmente tem o ensino médio completo ou o ensino superior, e dependendo também de alguns dos cargos, porque alguns, por exemplo, motorista, você vai precisar da sua carteira de habilitação. Então já dá uma olhada também nos documentos que você vai precisar levar, dependendo aí da vaga que você está concorrendo. No mais, a gente deseja, claro, muito boa sorte para quem vai sair de casa. A gente vê os dados alarmantes, muita gente realmente precisando de emprego, muita gente pensando que vai perder o emprego, como você disse, Adriane. A gente só espera que você consiga realmente sair de casa hoje e ter a sua oportunidade no mercado de trabalho. Né, Adriane? Eu volto com você. Com certeza. Tamires, muito obrigada pelas informações. Essa é a nossa torcida, por isso a gente faz questão de todos os dias informar as vagas que estão disponíveis, mas você também pode ir à sede do Cine qualquer dia ou acessar a internet. Lá, inclusive, tem cursos gratuitos no site da Centep. Lá você tem todas essas informações para você ir se preparando, para estar mais preparado quando tiver uma oportunidade, de fato, já sair na frente. E agora a gente volta a falar dos casos de segurança ou da falta dela aqui na cidade. Lá no bairro Cidade Nova, os moradores da rua Carlos Gomes estão cansados de conviver com roubos e furtos constantes e pedem mais segurança na área. Uma das moradoras conta que teve uma bicicleta furtada do quintal de casa, mesmo tendo um muro de 2 metros. Um muro que tem mais ou menos 2,5 metros de altura, você logo percebe que é bem alto. E imagina que para passar para o outro lado, se não for aqui pelo portão, só com a ajuda de uma escada. Mas para quem tem habilidades bem específicas, isso não é um problema. Um furto aqui no bairro Riacho Doce chamou a atenção dos moradores. A dona dessa casa aqui acordou na manhã e sentiu falta de uma bicicleta. E pensou quem poderia roubar uma bicicleta e como a pessoa teria entrado na casa dela. Só que então ela foi olhar as câmeras de segurança que ficam aqui em algumas casas dessa rua aqui no bairro Riacho Doce. E foi aí que ela viu o que aconteceu. Nas imagens é possível ver o rapaz que anda pelas ruas do bairro segurando o que parece ser um pedaço de madeira na mão. Ele então se aproxima da casa da vítima, pula o muro e alguns minutos depois reaparece com a bicicleta. A vítima que teve essa bicicleta furtada mora aqui no bairro Riacho Doce há mais ou menos 6 meses. Ela veio de outra zona da cidade procurando tranquilidade por aqui, já que em seu antigo bairro ela teve o seu carro furtado por 2 vezes. Olha, é uma sensação, assim, completamente, você fica desconfortável, porque você trabalha para ter suas coisas. A gente dá um duro danado e vê uma pessoa que do nada, assim, facilmente entra na tua casa, furta tuas coisas e tu fica com uma sensação de possibilidade de não poder fazer nada. Até porque não tem policiamento na rua. Quando passa uma vez ao dia, assim, rapidamente, durante a noite, olha, eu fui verificar as câmeras dos vizinhos para verificar como tinha sido o furto. Ele entrou pela parte da frente da minha casa, que é uma parte bem alta, um muro bem alto, entrou numa maior facilidade, em nenhum momento tinha ninguém na rua e também, por ser de madrugada, nenhuma viatura também passou. As autoridades têm que ver que a população está insegura, não tem policiamento na rua, botar um pouco mais de policiamento na rua, pelo menos 4, 5 vezes passar por dia na rua, passar uma vez na rua não vai adiantar, não vai inibir criminalidade nenhuma. O furto dessa bicicleta não é um caso isolado por aqui. Essa situação é apenas para ilustrar o que os moradores aqui do Riacho Doce passam frequentemente e toda a sensação de insegurança que eles vivem. Eles reclamam muito da falta de policiamento aqui no local. Olha, nós estamos à mercê dos ladrões, né? Porque o que acontece? A polícia passa aqui nas proximidades, mas só nas principais dos comércios. Só que nós queremos mais policiamento, porque o que acontece? Todos nós pagamos imposto, todos nós contribuímos para o pagamento da segurança, né? Mas isso não está acontecendo. O que está acontecendo? O policiamento passa nas principais e as adjacentes ficam entregues à mercê dos ladrões, né? Tanto que ocorreu esse furto e tem tentativa de assalto aqui na rua, motoqueiros vêm, assaltam as pessoas. Então nós queremos mais policiamento nas ruas adjacentes. Então esse não foi um caso isolado? Não, não foi um caso isolado. Isso ocorre todos os dias, no horário de manhã, de tarde, de noite, não tem horário para assalto aqui.
Em nota, a Polícia Militar informou que a rua citada na reportagem recebe patrulhamento regular da 6ª SICOM durante dia e a noite e também na madrugada. A corporação orientou ainda que, para um melhor atendimento, as vítimas devem efetuar os registros nas ocorrências no DIP da área. A PM disse estar à disposição da comunidade e enfatizou que as denúncias podem ser feitas pelo telefone 190 ou pelo telefone 98842 1565. Essa é uma reclamação de moradores lá do bairro Cidade Nova e foi por lá que ontem aconteceu um assalto, ontem à noite, um assalto assustador, porque o motorista do aplicativo que teve o carro roubado por 3 pessoas acionou uma viatura da polícia que passava na hora e houve um confronto entre os policiais e esses criminosos. Um deles acabou morrendo. Outros 2 foram detidos. Nessas imagens você percebe ali a tentativa de atendimento a um desses assaltantes, né? Tem também uma tornozeleira eletrônica que já era usada por um deles. Todos eles foram presos. O que não foi preso foi porque teve que o corpo removido pelo IML. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações desse caso que aconteceu na Cidade Nova, exatamente ali na rua Timbiras. E a prática de assaltos por duplas armadas a bordo de motocicletas virou coisa rotineira aqui na cidade, né? E dessa vez mais uma vítima foi feita. Uma mulher de 36 anos estava com uma criança no colo, aguardava o ônibus em uma parada no bairro Redenção, quando o homem anunciou o assalto e pediu o celular dela. Já imaginou você estar sentada aqui na parada de ônibus e, de repente, você é surpreendida por 2 criminosos? Gente, esse susto muitas pessoas já sentiram aqui na capital amazonense. Dessa vez foi com a Jéssica Mota da Silva, de 36 anos. Ela estava bem aqui, sentada em uma parada de ônibus, quando 2 criminosos em cima de uma moto chegaram aqui, apontaram a arma para ela e anunciaram um assalto. Esses 2 suspeitos levaram um celular. Eles não tiveram dó nem da criança que estava no colo de Jéssica. Segundo o delegado José Augusto, esses atos criminosos são constantes aqui nessas redondezas. Mas a Polícia Civil está trabalhando para que esses tipos de crimes sejam controlados. Infelizmente, aqui no bairro da Redenção e no Campos Elísio, é muito comum essa situação desses assaltos em paradas de ônibus, enfim, em pontos mais escuros e pontos menos frequentados pela população. Infelizmente, acontece esse tipo de crime aqui ainda. Agora vocês estão trabalhando, né, delegado, para encontrar esses suspeitos, né? Com certeza, como esse é um crime muito comum e, veja, os criminosos eles aproveitam esse horário, né, por volta de 18 e 19 horas, que é exatamente a troca de turno da Polícia Militar. Então é quando realmente fica mais desfalcada ali as ruas, né, pelas guarnições da PM, e aí é quando eles aproveitam para assaltar as pessoas. Agora com ela, com a moça que estava na parada de ônibus, né, a vítima, aconteceu alguma coisa? Ele chegou a bater? Como que foi? Não, felizmente não, né? Eles anunciaram o assalto e ela estava com uma criança de colo, mas só levaram o celular e foram embora. Graças a Deus não houve nenhuma violência contra ela. O assalto aconteceu por volta de 8 horas. No mesmo dia, rapidamente, ainda muito nervosa, a vítima, Jéssica, foi até uma delegacia aqui da capital registrar o boletim de ocorrência. Agora, nesse momento, ela conta com a ajuda da população e principalmente da Polícia Civil para encontrar os autores desse crime. E uma dupla suspeita de praticar arrastões à zona leste de Manaus está sendo procurada pela polícia. O roubo de um celular de uma vítima que estava a bordo de um carro chegou a ser registrado por uma câmera de segurança. 14 de junho, 5 horas da tarde. Um Gol prata passa por uma rua na zona leste da capital. O veículo, inclusive, protegido por insufilme, passa lentamente. O condutor parece querer observar a movimentação. De repente, o veículo vai até o fim da via e faz uma manobra. Depois disso, ele para. Um homem, um suspeito, desce do carro e começa a caminhar na direção de um outro veículo. A vítima, o condutor deste carro preto que aparece nas imagens, ainda não sabia, mas esse suspeito que se aproximava lentamente era, na verdade, um assaltante.
Assim que ele chega ao lado do condutor do veículo, ele aponta a arma de fogo e pede o celular dessa vítima. Depois disso, ele entra novamente no Gol Prata e parece ir embora dessa via. Mas esse criminoso ainda não estava satisfeito. Alguns metros depois, o suspeito para o veículo novamente. Ele teria visto o portão de uma escola aberto, mas ele parece se assustar com alguma coisa e desiste de praticar esse assalto. Nós tivemos informação desse roubo através da coordenadora dessa escola, que procurou aqui até o 9º Distrito Policial, e analisando as imagens, ela teria informado sobre essa tentativa de assalto a uma escola, né? Tem crianças pequenas e isso deixaram eles muito preocupados. Então, nós analisando as imagens, nós conseguimos detectar que antes dessa tentativa de roubo, ocorreu um roubo consumado logo à frente. Então, nós pedimos aí aos populares que reconheçam, caso reconheçam esse infrator que está em posse dessa arma de fogo, que entre em contato direto aqui com o 9º DIP. E desde já informamos que a primeira vítima do assalto, nós já conseguimos, inclusive, já recuperar o celular dela, já encontra-se, inclusive, já em posse da polícia. Vamos fazer já a restituição, mas isso não basta. Nós precisamos e nós vamos, com a ajuda de vocês que estão assistindo, identificar esse assaltante para representarmos pela prisão e darmos sequência aqui ao procedimento criminal. Esse aparelho já foi recuperado pelos policiais civis aqui do 9º Distrito Integrado de Polícia com uma outra pessoa. Ou seja, os criminosos venderam esse aparelho aí, fizeram até mesmo mais uma vítima. A pessoa que comprou esse aparelho celular alegou para a polícia, inclusive, que não tinha conhecimento que tratava-se de um aparelho roubado, foi ouvida aqui na delegacia e em seguida liberada. Delegado, a Polícia Civil tem certeza que 2 criminosos estavam dentro do veículo, o que desceu e o que conduzia o carro. Exatamente. Temos uma convicção que pelo menos 2 suspeitos praticaram esse delito. A pessoa que conduzia esse Gol Prata e também a pessoa que realizou o assalto, que estava em posse da arma de fogo. Então, as investigações continuam e o nosso próximo passo agora, com a ajuda da população, será identificar esse infrator que está em posse dessa arma aí, revólver calibre 38. E agora a gente faz uma pausa nos casos da área policial para falar sobre a CPI dos combustíveis. Os deputados que integram essa CPI avaliam a existência de indícios de alinhamento de preços em Manaus, que seria o famoso cartel. A primeira fase do inquérito termina daqui a um mês e o relatório deve ser enviado ao Ministério Público e à Polícia Civil. A investigação está na fase de ouvir representantes de distribuidoras, donos de postos e órgãos fiscalizadores. Falta um mês para encerrar o primeiro prazo previsto para a CPI dos combustíveis ser concluída. E, segundo a avaliação dos deputados, já existem indícios de irregularidades. Existem indícios, né? E como é um indiciamento, né, pode acontecer sim, se mais fatores chegarem, mais provas chegarem, mas nós temos já uma grande... Na verdade, é visível para a população, né, essa possibilidade da existência de um alinhamento de preço. O cartel é algo muito mais sofisticado e muito mais difícil de se provar. Mas o conluio para alinhamento de preço também é um crime contra a livre concorrência de mercado, que é o que garante o menor preço ao consumidor. Os parlamentares também investigam os preços praticados no interior do estado. Imagine que eu tenho aqui o interior que tem apenas um posto de gasolina, então esse posto vai botar o preço que ele quiser. Não pode, a gente precisa combater que esse posto traga um preço justo. No relatório, que deve ser enviado ao Ministério Público e à Polícia Civil, vão ser propostas soluções para os preços iguais. A gente tem trabalhado nisso, a gente vai entregar um resultado com relação a isso. Proposituras legislativas, mecanismos de combate a preço abusivo, mecanismo de combate ao alinhamento, que com certeza vai trazer um resultado efetivo para a CPI, o consumidor, e nós também poderemos fiscalizar diariamente essa oscilação de valor. Nas ruas, os consumidores não entendem o alto custo da gasolina. A gente passa no posto, vamos supor, 8 horas da manhã, quando a gente volta 10 horas, o preço está absurdo, está do dobro, aliás, né? Então tem que acontecer isso mesmo para poder ver se resolve alguma coisa. Os motoristas também questionam por que a redução dos custos nas refinarias ainda não foi sentida nas bombas. Pelo que a gente assiste na televisão, já assistia, foram três reajustes que tiveram na refinaria.
E já era para ter baixado para o consumidor. Mas é aquele negócio, quem sofre sempre somos nós, consumidores, né? E muito. Sobre esse assunto, os deputados disseram que conseguiram poucas informações. O problema é que a gente está falando da competência de uma CPI estadual. Isso é algo que deve ser discutido em âmbito federal. Enquanto isso, os consumidores seguem esperando um desfecho positivo, com preços mais justos. A gente fica na esperança, né, que consiga dar um jeito nesse problema aí, que está muito constrangedor já para a gente. Esse aumento está muito abusivo. A gente vai continuar falando sobre essa questão aqui, né, sobre o aumento da gasolina ou, na verdade, sobre a falta da baixa desse preço. De um lado, a CPI dos combustíveis investiga aí o andamento da CPI que investiga o cartel, a combinação de preço. Por outro lado, a gente tem tido reduções consecutivas do valor desse combustível que não chega até o consumidor. A Assembleia Legislativa diz que isso é uma questão federal, mas não é isso que pensam alguns órgãos de defesa do consumidor. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Emanuel Cardoso, que está lá na 93.1. Olá, Emanuel, muito bom dia para você. Bom dia, Adriane, bom dia para você, para todo mundo ligado aí na tela da TV A Crítica. Alguns órgãos de defesa do consumidor decidiram procurar a Justiça, montar uma força-tarefa para tentar pedir a redução do valor do combustível, já que nós já tivemos 2 anúncios consecutivos e nada mudou no nosso bolso. A gente continua pagando o mesmo conteúdo. Ontem, questionada sobre essa possibilidade, né, sobre o que vai acontecer em relação a essa não redução, a presidente da CPI, que também é líder do governo na casa, disse que é uma questão federal que precisa ser discutida. Mas esses órgãos acreditam que a Justiça Estadual pode resolver e obrigar a gente, os postos, as distribuidoras a cobrarem menos da gente, né? Exatamente. E tem um alvo, essa ação civil pública movida por esses vários órgãos tem um alvo, Adriane Diniz, nessa redução. É a redução de 14,5% no valor do combustível. É o objetivo, então, desta ação movida aí pela Prefeitura, né, pelo PROCON, pelo Sistema de Defesa do Consumidor Municipal, pelo Estadual, e também envolve a Defensoria Pública e o Ministério Público. Então, esses órgãos estão reunidos, movendo essa ação civil pública, entrando com este pedido junto à Justiça Estadual para que haja a redução desses preços aí nos postos de combustíveis, nas bombas de combustíveis. Nós anunciamos aqui, inclusive, já há algum tempo, Adriane, uma investigação feita pelo PROCON estadual. Inclusive, o gestor do PROCON esteve aqui. Aí no Manhã no Ar, veio aqui na rádio também, falou de uma investigação que iria verificar inclusive as notas distribuídas, as notas em relação à venda dos combustíveis das distribuidoras e também dos postos, para saber o que houve, se houve aumento nos preços e depois esses preços foram mantidos apesar da redução divulgada, mas o resultado dessa investigação do PROCON ainda não foi divulgado. Como você citou muito bem aí, nós temos mais uma CPI e antes dessa CPI ser instaurada, houve aquela discussão, o que vai terminar em pizza, ou vai ser que nem as outras discussões que CPIs que não deram muito resultado, e mais uma vez a gente está acompanhando essa que até agora não fez nenhum encaminhamento prático, ou pelo menos não apresentou, não ofereceu nenhuma denúncia prática, e aquela suspeição de que há cartel entre postos de combustíveis, neste segmento de combustíveis aqui na capital, ainda não está definitivamente comprovada. O fato é que, diante das últimas reduções do preço da gasolina, nós tivemos recentemente um aumento no valor do diesel, mas a gasolina permanece ainda no mesmo patamar desde as últimas 2 reduções. O consumidor ainda não viu esta redução nas bombas de combustíveis. 14,5% é o que espera que sejam reduzidos o valor nas bombas de combustíveis. Essa ação civil pública que deverá ser movida, Adriane. Inclusive, foi um anúncio feito pelo próprio presidente 2 vezes consecutivas e a gente não sentiu essa redução até o momento. Acabei de fazer o cálculo aqui, né? A gente paga hoje em média R$ 4,59 pelo litro da gasolina, reduzindo esses 14%, vai dar R$ 3,92. Já alivia bastante se conseguir essa redução para a gente aí nas bombas, né? Porque até agora nada aconteceu. É uma iniciativa da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, com ouvidoria, com outros órgãos que defendem o consumidor, que estavam fazendo fiscalização, mas é preciso identificar onde que
o alvo específico, né? Porque isso só deve ser anunciado mais tarde na coletiva de imprensa a partir das 10h30 da manhã. Porque os postos de combustíveis alegam que as distribuidoras não repassaram essa redução. Então, os postos não podem cobrar menos porque não pagaram menos por isso. E as distribuidoras, inclusive, a gente mostrou essa semana passada, manifesto, né, lá na frente de refinaria para impedir a passagem dos veículos, para chamar a atenção sobre isso. Principalmente motoristas de aplicativo estavam por lá. Então, mais tarde a gente deve saber os detalhes do alvo específico, porque obrigar o posto a cobrar menos, se o posto não recebe menos, não tem sentido, né? Preciso saber aonde que nesse caminho todo aí é que esse repasse não está sendo feito, porque deveria ser um efeito dominó, como é feito quando aumenta. Aumenta lá em cima, aumenta para todo mundo de uma vez. E dessa vez não foi. Agora, Adriane Diniz, uma coisa que a gente precisa ter em mente também, sobretudo os órgãos de defesa do consumidor, que dessa vez estão apelando à justiça, é que isso precisa ter um encaminhamento um pouco mais rápido, porque vai se fazer a ação civil pública, vai se entrar na justiça, mas aí, quanto tempo vai demorar para que isso chegue como uma ação prática para esse sistema? Até o preço da gasolina subir de novo, quando essa decisão já não terá mais sentido? Enfim, é preciso que alguém em defesa da população tenha uma atitude e possa agir com mais velocidade, porque senão a população vai ficar o tempo todo assim. Aí daqui a pouco sobe o preço da gasolina de novo, aí quando chegar a decisão, olha, mas agora não cabe mais porque já subiu. Enfim, exatamente. Precisa ser mais rápido, essas atitudes precisam ser mais rápidas. Exatamente, né? Porque a publicação do presidente, que foi o segundo anúncio, já foi no dia 11 de junho. Então já tinha tido um ajuste anterior a esse. Hoje já é dia 4 de julho e até o momento a gente não sentiu. Então até sair o resultado, porque tem todo um trâmite judicial até se dar uma decisão, né? Hoje vai entrar com a ação civil pública até que tudo se caminhe, vai aumentar, a gente vai começar até de repente pagar mais e não vai ter esse retroativo do que foi pago, né? Porque não é uma conta fechada, uma conta exata. Eu particularmente antes enchi o tanque. Desde o reajuste eu continuo botando de pouquinho em pouquinho na esperança de que em algum momento vai reduzir. Minhas esperanças estão quase já se esgotando nesse sentido, inclusive já fazendo o cálculo de se compensa abastecer com álcool ou não, fazendo os cálculos lá, porque a gasolina realmente está bem complicada. Está difícil. Agora vamos mudar de assunto, falar de uma proposta que também é bastante polêmica, uma proposta de lei que pode multar quem manter acorrentados os cachorros, animais domésticos em casa. E essa multa pode chegar até R$100 mil. Exatamente, é uma proposta da deputada Joana Dark na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. É importante essa preocupação com o bem-estar dos animais, sobretudo em relação a maus tratos. A gente sabe, inclusive temos divulgado reportagens nesse sentido, acompanhado os dados, inclusive, né, Adriane Diniz, que tem mostrado, uma pesquisa tem mostrado de que os maus tratos, os casos de maus tratos, os registros de maus tratos contra animais tem crescido, né, ao longo dos anos, sobretudo no último ano, período da pesquisa que a gente acompanhou por aqui. Então, é algo que realmente precisa ser investigado, precisa ser verificado. Agora, é uma situação polêmica, porque a gente sabe que alguns animais precisam estar na corrente, né? Por uma questão de segurança, por uma questão do próprio tratamento com o animal. A gente precisa acompanhar esse caso para saber que tratamento, que discussões os deputados vão dar a esse projeto, como isso deve ficar realmente, se será aprovado como lei, como isso deve ficar na prática. É importante, sim, que hajam critérios para onde os animais devem ficar, se há espaço suficiente para que este animal seja criado com uma certa qualidade para ele não pode viver confinado e na corrente o tempo todo, isso é verdade. Essa questão de maus tratos é preciso. Alguém que adota um animal, um gato, um cachorro, um animal doméstico, né, que seja permitido ser criado no ambiente doméstico, precisa ter noção que assume a responsabilidade para com a vida e com o bem-estar deste animal. É uma situação de fato que os parlamentares precisam discutir. Aliás, todos os aspectos da vida social os parlamentares precisam discutir, mas é necessário realmente discutir nesse caso, né, Adriane? Porque assim, um animal que vai nascer ainda, ou muito filhotinho, é uma fase de você domesticar, de ensinar. Um animal que passou a vida toda acorrentado,
Não adianta tirar a corrente agora. É um animal que provavelmente é arisco, que vai atacar outras pessoas, que já cresceu num ambiente de muito estresse e sem condições nenhuma de permanência. O projeto prevê que, se for identificado essas coisas, além da multa, esse animal seja retirado e levado para órgãos da prefeitura ou até para as ONGs. As ONGs já estão superlotadas, não tem condições praticamente de conseguir receber nenhum tipo de animal. O centro de zoonoses, a gente viu que ficou fechado durante um bom tempo, reabriu recentemente por conta de problemas ali na própria estrutura que se tem no município, e não tem aquele recolhimento de animais como a gente vê em filmes, em outros lugares, né? Aqui a gente não tem esse tipo, a famosa carrocinha, não tem esse tipo de serviço. E colocar esses animais ali, eles vão ficar presos, porque o centro de zoonoses é uma jaula. São várias jaulas onde esses animais ficam. E um animal que já é muito arisco, muito estressado, dificilmente vai ser adotado, né? A gente já tem uma dificuldade em conseguir adoção, então é um trabalho que precisa ser muito bem verificado. A multa inicial que a deputada propôs era baseada nas unidades fiscais de referência, que não são mais aplicadas para multas estaduais. E aí ela não está escrito no texto, mas a assessoria informou que seria transformada em UFM, que é a unidade fiscal do município, que é em torno de R$ 105 cada UFM. Então, por isso, a multa inicial, que seria para os cachorros que ficassem presos esporadicamente, que não tivessem machucados ali por danos dessa corrente, de ficarem presos em um ambiente, a multa seria já de inicial de R$ 31.600. E a multa em casos mais graves chegando a R$ 105 mil e podendo chegar muito mais que isso em caso de óbito do animal. Essa lei ela é um tanto quanto, esse projeto de lei, tanto quanto diferente o que já se prevê na Constituição Federal relacionado a crimes de maus tratos, né? Porque não tem essa punição tão severa em relação a recursos financeiros, né? E ela pode ter um efeito colateral muito prejudicial, inclusive para esses animais e para todos nós, porque a gente pode ver aí muita gente abandonando esses animais. Que seria mais barato, né? Se levar em consideração o que já prevê a lei, né? Então a gente vai acompanhar como isso deve ser discutido e quais as propostas para tentar fazer com que essa lei de fato seja executada. Ela ainda vai passar por análise dentro da Assembleia Legislativa. Muito obrigada, Emanuel, por sua participação. Até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente conversa novamente, Adriane. Até já. Tchau, tchau. E a gente volta a falar sobre o caso do ajudante de pedreiro que foi preso por assediar um adolescente de 15 anos por meio de um jogo online. É que na delegacia foi constatado que ele responde pelo homicídio de um outro menor ocorrido no município de Codajás. Gilmar dos Santos Costa, de 32 anos, foi preso suspeito de assédio sexual contra um adolescente de 15 anos. De acordo com a madrasta do menino, Gilmar teria ouvido uma conversa do garoto com outras crianças sobre um jogo online. Ele teria então usado a desculpa do jogo para pedir o número do celular do menino. A partir daí começaram então os assédios. Gilmar, além de enviar mensagens de cunho pornográfico para o adolescente, chegou a oferecer uma quantia em dinheiro em troca de sexo. O caso foi parar na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Ele mandava várias mensagens oferecendo dinheiro para que ele mostrasse fotos das partes íntimas dele e também que marcasse um encontro, mensagens bem pesadas, pornográficas. Os áudios eram muito pesados, assim, para alguma criança de 14 anos escutar, né? E o meu enteado chegou comigo justamente por causa da menina de 11 anos que foi estrupada, que ele viu na televisão, que começou tudo a partir desse jogo Free Fire. Então ele, com medo ele já estava sendo cercado, várias vezes pediu para não ir para a escola, porque o cara ficava mais ou menos 100 metros da escola. E não foi só com ele, foi com outras crianças também. Ele abordava, conversava, tentava algo com outras crianças. O Gilmar, ele estava trabalhando numa construção próximo à casa do garoto, mas o pano de fundo realmente foi o assédio em decorrência do jogo Free Fire. Mais uma vez, em menos de uma semana, a gente teve outra prisão em flagrante em decorrência desse contato realizado via internet, com acesso de criança e adolescente a jogos e redes sociais no geral. Na delegacia, Gilmar teria dado outro nome, mas a Polícia Civil descobriu que ele está respondendo em liberdade por um homicídio.
No ano de 2013, no município de Codajás, ele e mais outras 2 pessoas teriam entrado em um hospital após uma briga e esfaqueado um adolescente de 15 anos. E ele estava respondendo esse delito em liberdade. Talvez por essa razão, Gilmar tenha, no momento da abordagem policial, tenha dado um outro nome diferente. O fato é que ele não tinha mandado de prisão em aberto. A delegada deve agora fazer o pedido de prisão de Gilmar sobre o homicídio do adolescente de 15 anos cometido no ano de 2013. Ele também foi autuado em flagrante pelo assédio sexual contra esse outro adolescente aqui em Manaus. Gilmar agora deve passar pela audiência de custódia. Nós estamos peticionando, informando também ao juízo para que tome ciência desse antecedente do Gilmar e que isso também seja levado em consideração durante a avaliação da permanência dele ou não em liberdade. E um homem de 47 anos, por pouco, não foi linchado pela população no bairro da Compensa 3, lá na Zona Oeste. Ele é suspeito de tocar nas partes íntimas de uma menina de 12 anos em plena rua. Após a intervenção da polícia, ele foi preso por estupro de vulnerável. O crime aconteceu por volta das 2 horas da tarde. De acordo com os policiais aqui da 8ª Companhia Interativa Comunitária, eles receberam uma denúncia aí que revelava que uma adolescente de apenas 12 anos de idade havia sido aliciada no beco Igarapé, bairro Compensa 3. Ao chegar lá, as equipes se depararam com um grupo de indivíduos e logo avistaram um homem estirado no chão com alguns sinais de espancamento. Foi nesse momento que eles constataram que esse indivíduo seria o autor desse crime. Ele foi identificado como Luiz Evangelista Albuquerque, de 47 anos. Primeiramente, a gente precisa chamar a atenção da linha direta da 8ª SECOM, que cobre os bairros da Compensa, Santo Agostinho, que é o 98842-1577. Então, ligaram para esse contato, informando que possivelmente um cidadão havia sido espancado na Compensa. Ao se deslocar no local, a viatura de pronto já avistou o cidadão com sinais de espancamento, jogado ao solo. Foi informado que o mesmo havia passado, pegado nas partes íntimas da criança, e a população se revoltou e acabou espancando esse cidadão aí, Como ele estava bastante machucado, foi conduzido pela própria viatura até o Joventina Dias para o atendimento médico. Posteriormente, ele foi deslocado até a delegacia da menor vítima e foi flagranteado aí pela prática do crime. Uma situação muito triste, né, capitão? Um homem aí, um senhor já com idade para ser avô, cometendo um crime hediondo, deixando esse trauma na vida dessa criança, dessa adolescente, que vai carregar agora essa história para o resto da vida. Exatamente, é um crime tão absurdo, até mesmo pelo horário, 2 horas da tarde. 2 horas da tarde, todo mundo na rua. Esse cidadão, ele não se intimidou aí, mesmo sendo uma criança, um cidadão já com uma certa idade, cabelo branco, não se intimidou e cometeu o ato. E o corpo de um homem foi encontrado na noite dessa quarta-feira em uma área de mata na zona norte de Manaus. A Juliana Silva está ao vivo e vai explicar esse caso melhor para a gente. Olá, Juliana, muito bom dia para você. Conta para a gente, de acordo com a polícia, esse crime teria sido motivado por um acerto de contas, é isso? Exatamente, Adriane. Bom dia para você que nos assiste. Olha, esse crime aconteceu ali na colônia Santo Antônio, no beco João Calvino. E segundo policiais da 18ª SECOM, seria motivado por acerto de contas. Os policiais também informaram que possivelmente o crime não tenha acontecido ali naquela área, mas que o corpo da vítima, Raimundo dos Santos Magalhães Júnior, de 31 anos, ele tenha sido colocado ali para que seja feita, para que fosse despistado, o crime, que tenha acontecido em outra localidade aqui da cidade, mas aí os criminosos levaram o corpo, então, para esse beco, viu? Quando os moradores perceberam que havia uma movimentação estranha, eles foram até o local, foi constatado após o morador focar com uma lanterna. Chamou, então, os policiais da 18ª SECOM, que foram atender o caso, e foi realmente constatado que ali havia o corpo de um homem e ele estava em cima de um colchão queimado, viu, Adriane? Segundo os policiais também, essa vítima, ela estava com sinais de pancadas na cabeça e ele possa ter sofrido aí agressão antes de morrer. Familiares da vítima conversaram com os policiais e eles informaram à equipe de reportagem que os familiares disseram
que ele já tinha aí passagem na polícia e também era usuário de drogas. Nenhum suspeito foi preso. Esse crime ainda vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Adriane. Tá certo, Juliana. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E um corpo em estado de decomposição foi encontrado no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus. A área, segundo os moradores, é usada como cemitério por uma facção criminosa. O local onde o corpo dessa vítima foi encontrado é conhecido como Buraco do Oscar. E, de acordo com os moradores, a área é utilizada para enterrar e desovar desafetos de membros de uma facção criminosa que atua aqui no bairro Colônia Antônio Aleixo. Os policiais militares da 28ª Companhia Interativa Comunitária foram acionados por pessoas que moram próximo a essa área de mata, informando sobre esse corpo que já exala o odor desde o último domingo. Mas a equipe de polícia mesmo só foi acionada na segunda-feira. Uma equipe também do Corpo de Bombeiros foi até o local para realizar as buscas, já que era uma área de difícil acesso. E o corpo do homem só foi encontrado mesmo na terça-feira, já em estado avançado de decomposição. Ainda de acordo com informações da polícia, o corpo do homem estava somente com uma parte das costas visíveis, onde havia sinais de perfuração. Ao lado dele havia uma rede de pesca e um saco, que a polícia acredita que pode ter sido utilizado para arrastar o corpo até o local. O canil da Polícia Militar também foi acionado para verificar se havia outros corpos ali pela área. Agora a Delegacia de Homicídios e Sequestros deve investigar o caso. E no município do Careiro da Várzea, no interior do Amazonas, um casal foi preso suspeito de repassar dinheiro falso a lojas. O caso chegou ao conhecimento da polícia após a denúncia de um comerciante. O casal foi preso por volta das 2h20 da tarde no município do Careiro da Várzea, que fica a 25 quilômetros distante de Manaus. Os policiais do 3º Pilotão conseguiram chegar até esses dois suspeitos, que não tiveram os nomes divulgados, após uma denúncia de um comerciante. Essa vítima, que não teve o nome revelado, relatou para os policiais em depoimento que esses bandidos estavam fazendo compras em estabelecimentos comerciais no distrito do Purupuru e a forma de pagamento seria com notas falsas. Depois que os PMs conseguiram colher essas informações referente a essa denúncia, começaram a monitorar esses criminosos na comunidade. Os policiais receberam uma informação que eles já estariam se preparando para fugir e que, inclusive, estariam no Porto da Gutierrez, na comunidade. Os policiais se deslocaram até a balsa e se depararam com um carro modelo Onix. Os bandidos estavam nesse veículo e os policiais decidiram fazer uma abordagem. Nessa revista, eles encontraram com os dois suspeitos 19 cédulas de R$100 e 4 cédulas de R$50, totalizando uma quantia de R$2.100. Todo o material foi apreendido. Os dois bandidos foram conduzidos até o 34º Distrito Integrado de Polícia e agora eles devem responder pelo crime. E no bairro Redenção, uma mulher foi presa suspeita de traficar drogas dentro do próprio bar. Segundo a polícia, no momento das buscas foram encontrados entorpecentes escondidos nas grades de bebidas alcoólicas no estabelecimento. A prisão aconteceu por volta de 8 horas. Os policiais, a Polícia Civil, recebeu uma denúncia que uma mulher estaria traficando entorpecentes no beco São Francisco, no bairro Redenção. De imediato, a polícia foi até no local constatar a denúncia. Chegando lá, eles encontraram a mulher identificada por Leila Farias Fernandes, de 34 anos, e foi constatado a denúncia. Quando nós chegamos para apurar a denúncia, lá é um bar, funciona um bar, né, na residência da Leila,
E aí nós precisamos fazer uma revista, né, nela, pessoal, e também uma abordagem em todo o local. E foi quando a gente conseguiu localizar as substâncias entorpecentes escondidas entre grades de cerveja. Com ela, o que foi encontrado exatamente, delegado? Você pode explicar pra gente? Foi encontrada uma porção média de skunk, né, que é tipo maconha, substância entorpecente do tipo maconha, e uma porção média de substância entorpecente do tipo pasta base, de cocaína. Ela já tinha passagem pela polícia, delegado? Não, negativo. A Leila, apesar das denúncias, ela nunca havia sido presa anteriormente. Toda essa denúncia, todo esse caso aconteceu após denúncias, né? A população tem ajudado bastante, a polícia, esse trabalho em conjunto, né? Delegado, qual o telefone que a população pode entrar em contato? Vale lembrar também que ela pode fazer denúncias anônimas também, né? Com certeza. Nós temos um disque denúncia, né, que é o WhatsApp, no número 9409-0610, 9409-0610, que é o nosso disque denúncia. As pessoas podem denunciar e a identidade vai ser preservada, a gente não vai divulgar. A gente precisa só que a população nos ajude, como vem ajudando, tanto no bairro da Paz quanto no bairro da Redenção. O que acontece agora com a Leila, delegado? A Leila vai ser flagranteada e vai ser encaminhada para a audiência de custódia. E na tarde de ontem, 2 jovens foram presos em uma casa no bairro Novo Israel, que funcionava como um laboratório de drogas. Quando a polícia chegou ao local, eles estavam preparando material ilícito para ser vendido. 6º Distrito Integrado de Polícia desceram aí agora da viatura da Rocan esses 2 criminosos que já estão aí devidamente algemados. Estão sendo encaminhados aí a SICOM, vão ser ouvidos agora. Segundo informações aí dos policiais da Rocan, esses 2 homens estavam com uma grande quantidade de drogas dentro de uma casa, que funcionava, na verdade, como um laboratório de drogas. Aproximadamente 1,5 kg de maconha foram apreendidos. Eles vieram parar aqui no DIP para prestar esclarecimentos. O que será que estavam fazendo com essa grande quantidade de drogas? A gente sabe que os 2 têm envolvimento com o tráfico. Eles vão contar tudo isso aqui na SICOM. Já aqui dentro da SICOM a gente consegue entender melhor essa história. Mostra aqui o rostinho desses 2 sujeitos. Esse primeiro aqui foi identificado como Tiago Magalhães Gomes. Ele tem 20 anos de idade. E o comparsa dele, que está logo ao lado, é o José Vasconcelos Manuares, de 23. Agora, por que será que eles foram presos? Está aqui o motivo na mesa, bem pertinho deles, essa grande quantidade aqui de maconha, segundo a polícia, já está pronta aqui para o embalo, já passou aí por um processo. A partir daqui, isso é pegar a droga, colocar dentro do saquinho e repassar aí para o usuário. Agora, quem fazia esse serviço? Os 2 aqui que estavam com a mão na massa, estavam no trabalho sujo dentro da residência abandonada quando foram surpreendidos pelos policiais da Rocan. Isso porque os policiais já vinham recebendo diversas denúncias anônimas apontando que naquela área do bairro havia ali um intenso tráfico de drogas. Os policiais foram lá para tirar as dúvidas e encontraram aqui essa droga. Essa casa onde eles foram presos funcionava como uma espécie de laboratório. As drogas estavam lá esticadinhas ali, pronta para o consumo. Tenente, o senhor que participou aí dessa diligência, em nenhum momento eles esboçaram nenhuma reação, disseram que realmente estavam ali, separando ali aquelas drogas para repassar aos usuários. Mais uma vez a população, a gente conta sempre com o apoio da população, né? A população fez a denúncia através do 9280-7574. A viatura 9341 foi até o local, né, e conseguiu lograr êxito aí na abordagem do suposto laboratório, né, e encontrou os 2 elementos lá fazendo o refino na verdade a mascar, né, que eles chamam a maconha para venda. Agora, a gente identifica aqui nas imagens uma grande quantidade, uma grande porção aí de maconha. Como é que funciona o tráfico de drogas? Ao que tudo indica, eles iriam repassar essa quantidade aí para os traficantes ali da área? Positivo. Lá se trata de um beco, né? E onde os lugares aí mais procurados por esse tipo de criminoso são os becos, que é onde é difícil acesso. E eles fazem todo o trabalho de mascar a droga, né? Principalmente
da maconha e dividem com os traficantes da área, né? Com as bocas, né? Com as bocas de fumo. Só que dessa vez deu errado aí a situação para eles. A casa caiu, né? Como usam aí no bordão policial. Inclusive aquele primeiro sujeito ali, mostra bem ali a imagem dele. Ele não é preso, viu, pela primeira vez, ele já tem passagem pela polícia, usa a tornozeleira eletrônica, cometeu roubo e foi preso mais uma vez agora, caiu aí por conta do tráfico de drogas. Os 2 celulares também que pertencem a eles foram apreendidos. Com certeza a Polícia Civil, a partir de agora, vai investigar melhor esse caso, porque tem muita gente envolvida no tráfico ali no bairro Novo Israel, já que, segundo um tenente, com certeza eles iriam repassar essa quantidade aqui de maconha para os traficantes ali da área. E um homem foi preso em flagrante no bairro Lírio do Vale, suspeito de integrar uma quadrilha especializada em assaltos. A polícia chegou até ele após receber uma denúncia anônima informando que havia um carro estacionado no local. A suspeita é de que o veículo, que tem placa falsa, era usado para a realização dos crimes. Quem nunca desconfiou de um carro abandonado na frente de sua casa há pelo menos 2 dias? A reação sempre é a mesma. Será que esse veículo é fruto de algum roubo? Essa incerteza, na maioria das vezes, acaba fazendo com que o morador recorra para a polícia militar. E foi exatamente o que aconteceu no bairro Lírio do Vale, mais especificamente no Beco São Miguel, que fica na rua Camarão Amarelo. Uma testemunha que preferiu não se identificar, de acordo com a polícia, relatou que esse carro vermelho estava abandonado desde sábado na comunidade. Os moradores começaram a ficar preocupados e decidiram entrar em contato com a polícia militar imediatamente. Até então, o proprietário do veículo não apareceu no local. Os policiais foram checar e no momento que eles chegaram lá, eles conseguiram constatar o que já desconfiavam. A placa desse carro vermelho estava adulterada, o que sinalizava para a polícia que se tratava de algo ilegal. Os policiais começaram a monitorar a área e, em seguida, eles conseguiram localizar um homem identificado como Roberto Braz Barbosa, de 24 anos. Ele foi preso, isso porque durante essa diligência a polícia militar descobriu que Roberto faz parte de uma quadrilha especializada que costuma cometer assaltos no bairro Lírio do Vale. Positivo. No dia 2 de julho, por volta das 11 horas, a viatura 6279 da 19ª SICOM, ela estava em patrulhamento pelas vias aí do Lírio do Vale, pelas ruas, onde foi abordada por um cidadão que nos informou que havia um carro, um Fox vermelho, que cometia roubos no bairro Lírio do Vale e adjacências. Ele informou o local que estava abandonado o veículo, que era no fim do Beco São Miguel, no Lírio do Vale. Deslocamos até o local e a partir das 14 horas começamos a cair em campo mesmo e verificar os outros suspeitos que ele tinha informado. Chegamos a algumas pessoas que não puderam ser flagranteadas, mas um cidadão que guardava arma de fogo, o Roberto Arão, que é morador ali da Camarão Amarelo, no Lírio do Vale, estava com uma arma de fogo, um revólver calibre 32, com 5 munições intactas, onde foi dado voz de prisão e conduzido até o 19º DIP, junto aí com um veículo também que foi guinchado aqui para o local. A placa do veículo está dando no Ford Ka vermelho, ela não está dando no Fox vermelho. Então, como o veículo está adulterado, aí a perícia, que a gente vai apresentar na Polícia Civil aqui, os peritos da Polícia Civil vão saber se esse carro é roubado ou não a partir do chassi, porque visualizando o chassi, a gente percebeu que ele está com uma deformação na marcação dele, então até o chassi pode ter sido adulterado também. E se porventura o proprietário que está acompanhando agora essa reportagem perceber que o carro é dele? Ele se desloca ao 19º DIP, entra em contato com o delegado do 19º para verificar a situação
da perícia, porque é somente após ser periciado que ele vai poder ser liberado para o dono. Mas se ele achar que é dele, ele pode vir aqui no 19º dia para conversar com o delegado para verificar aqui pessoalmente se o veículo é dele ou não. E os moradores do Jardim Mauá, na zona sul de Manaus, pedem melhorias na infraestrutura e na assiduidade dos ônibus que atendem a área. Eles alegam que os carros da empresa que circulam pelo bairro atualmente estão quebrados e põem em risco a segurança dos usuários. Hoje nossa equipe de reportagem veio conhecer um pouquinho da realidade dos moradores aqui do loteamento Parque Mauá, no Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus. Muitos problemas por aqui, mas hoje os moradores resolveram denunciar uma situação que já vem prejudicando os moradores daqui há muitos e muitos anos, que é a questão do transporte público, as condições do transporte público que por aqui não estão nada boa. A gente vai conversar com a Dona Maria, uma das moradoras daqui há muito tempo, né, Dona Maria? Conta pra gente qual é o principal problema de vocês aqui em relação aos ônibus. O nosso pior problema é em relação à linha 715 da Global Green. Tiraram a antiga empresa e colocaram ela. Os ônibus é todos quebrados, é um barulho ensurdecedor. Dia de chuva, chove mais dentro dos ônibus do que fora. Eles dão prego todos os dias, a gente perde consulta em médico por conta que quebra o ônibus. O nosso desejo é que essa empresa saia do nosso bairro, tire a Global Green e no lugar dos ônibus do 715 coloque a Expresso Coroado, que ela está nos servindo e até agora ela tem nos atendido dentro da medida do possível, está bem melhor do que essa, entendeu? Então nós queríamos muito que essa empresa saísse daqui. Quanto tempo mais ou menos vocês ficam aí? 1h e meia, no máximo, entendeu? Ainda mais quando eles passam direto da parada, que a gente fica à mercê de ladrões, né? Essas coisas todas, assalto, né, dentro dos ônibus. E a gente fica procurando a entender, né, o motivo dessa 1h e 1h30, eles aqui nessa casinha aqui. Em busca de quê? Espera de quê? Quando chove, quem está no ônibus precisa se proteger, né? Sim, exatamente. Às vezes, quando chove, chove mais dentro do ônibus do que mesmo fora, né? O ônibus passa por um buraco, que a rua também é toda esburacada, joga água por baixo, por cima que aqueles alçapões são todos quebrados. Tá muito complicado. Temos vídeos do ônibus que, quando está andando, balança pelos buracos e abre embaixo, tem buraco embaixo. É até perigoso a pessoa que está sentada na cadeira, o assoalho desabar e a pessoa varar para baixo do ônibus, né? Em movimento isso. O ônibus todo está com muito defeito. Eu vou pedir licença rapidinho, Williams, porque o 713 ele está passando agora, a gente consegue observar aqui, ele vai passar aqui. O 713 ele faz linha desse bairro para qual bairro? O 713 ele vem daqui do Jardim Mauá, ele vai até o Terminal 2, de lá ele segue para o centro. Ele passa por vários bairros daqui de Manaus, ele faz uma linha bem grande. E é o mais útil para a gente. Então a reclamação dos moradores está especificamente na linha 715, eu vou chamar aqui o meu cinegrafista para me acompanhar, para a gente começar a mostrar um pouquinho dos problemas na estrutura dos ônibus. Já de cara a gente já consegue observar aqui, ó, olha os detalhes, né? Tudo solto. Você observa aqui em cima que esse ônibus não tem identificação. Os próprios funcionários, né, cobradores e motoristas desses dois ônibus aqui, o que eles fazem? Eles mesmos colocam uma identificação, uma placa informando qual bairro que vai, para que os moradores possam, né, verificar na hora da espera, possam saber para onde esse ônibus vai. A gente vai mostrar um pouquinho aqui da estrutura, ó, a gente está aqui na rua 17, que é onde fica o final dessa linha, e aí a gente consegue perceber, né, o ônibus bastante danificado, uma situação precária. A gente observa, por exemplo, aqui, olha, os pneus, né, carecas, como os moradores disseram, eles parecem que não passam por manutenção, ou já estão muito velhos e ainda continuam rodando. O Williams, aquele morador que falou que chove no ônibus, ali, ó, a estrutura aberta, ela não fecha mais. E aí, quando chove, realmente os usuários precisam se proteger com uma sombrinha para não se molharem, né? A gente imagina que estar dentro de um coletivo a gente vai estar protegido da chuva, mas nesse caso aqui isso não acontece. Vamos ver esse outro aqui, porque a situação por aqui é bem pior, gente. Eu entrei agora há pouco nesse coletivo e eu vou entrar novamente para a gente poder ver com detalhes. Só da gente entrar aqui a gente já sente um calorão danado. Olha a situação.
Vamos observar aqui o teto, por exemplo, todo sujo, né? Olha a estrutura aqui onde o motorista deveria ter. A gente já sente aqui um calor muito grande quando a gente entra. Então, imagina só os usuários que precisam passar muito tempo aqui dentro para chegar nos seus destinos. Então, é uma situação bastante complicada. Os moradores já entraram em contato com as empresas, com essa empresa específica, com a SMTU e ainda não tiveram respostas. A gente espera que, mostrando essa reportagem, mostrando as condições desse coletivo, os órgãos, né, competentes consigam se manifestar e resolver o problema. É o que os moradores esperam por aqui. E a gente procurou uma resposta. Em nota, a SMTU informou que só pode verificar os motivos dos atrasos com datas e horários eventuais das referidas linhas, ainda de acordo com o órgão. O setor de monitoramento de frota do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana acompanhou as linhas e constatou a regularidade na operação. Ou seja, para você de casa que tem algum problema no transporte coletivo, está demorando muito, ou teve algum tipo de problema com o condutor na sua viagem, o que você precisa fazer? Anotar o dia, o horário em que isso aconteceu, de preferência até o local, mas pelo horário já dá para saber que linha e qual percurso que esse veículo faz. E do lado dos ônibus e também na parte de trás tem um número de série, que é aquele número grande. Você pode anotar esse número para identificar o veículo, levando em consideração que são vários veículos que fazem a mesma linha. Então, aquele número que aparece ali atrás daquelas pessoas é o número de série desse ônibus, por exemplo. Esse número aí você pega, anota junto com o horário e a data. E aí, quando for entrar em contato com a SMTU ou com outro órgão fiscalizador, já passa essas referências, porque aí não vai ter essa justificativa de que não tenho como saber se aconteceu, porque não sei o horário nem a linha específica. Então, se te repassar com todos esses números, aí você vai ter uma certeza do ônibus e a SMTU também vai poder fiscalizar com mais rigor, né? Levando em consideração que esses ônibus saem de suas próprias garagens, das empresas, e não tem uma fiscalização de fato contínua. Então, com esses dados vai ser mais fácil fazer essa justificativa e até ter uma resposta mais precisa. E agora a gente faz uma pausa para o intervalo e daqui a pouco a gente mostra que a instabilidade nas redes sociais no dia de ontem provocou reclamação dos usuários. Não deu para usar nem o Face, nem o Instagram, nem o Messenger, nada. Nada mesmo. Você vai ver também um assalto que aconteceu lá na Avenida Timbiras, na Cidade Nova, na noite de ontem. Um motorista de aplicativo foi rendido e teve o carro levado por 3 assaltantes, que foram perseguidos pela polícia. Nesse confronto, um deles acabou morrendo. E os detalhes dessa ocorrência você acompanha daqui a pouquinho. Eu volto já já.